寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a Tchecoslováquia tivesse resistido à invasão da União Soviética? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto à teoria. Só contextualizando que sim, a União Soviética, mais precisamente com o Pacto de Varsóvia, acabou invadindo a Tchecoslováquia em 1968, porque o presidente da Tchecoslováquia estava basicamente querendo negociar com o Ocidente, estava querendo abrir um pouco mais a mão, não ser tão autoritário, e com isso meio que não sendo totalmente pró-soviético. E a União Soviética via isso aí como um possível efeito dominó dentro do bloco soviético, e eles não deixariam isso acontecer. E em 1968 a União Soviética, junto com o Tratado de Varsóvia, a Polônia, Hungria, Bulgária e apoio logístico da Alemanha Oriental, acabaram invadindo a Tchecoslováquia, e essa invasão durou um total de 1 dia, e depois eles foram se retirando, mas não sem antes mudar aí o pensamento aí do presidente ou do ditador aí da Tchecoslováquia. Beleza? Mas como seria se eles tivessem resistido? E é aqui que nós vamos começar. Bem, vamos supor que eles estão fazendo isso, estão caminhando aí para uma democracia, e ao mesmo tempo eles percebem aí que a União Soviética não está gostando disso. Então, a partir desse momento, eles passam a espionar a União Soviética, ou então os países vizinhos, a interceptar comunicação e coisas do tipo, e talvez até mesmo espiões, por mais precário que seja, talvez até mesmo a própria Iugoslávia podia fazer isso, Eles podiam estar espionando a União Soviética e por interesse próprio, e vazando algumas informações aí para a Tchecoslováquia. Então, numa dessas aí, eles poderiam acabar sabendo, de um planejamento para uma invasão aí do país. E com isso, eles já vão preparando o exército, já vão colocando tanques ali na fronteira. E quando o Tratado de Varsóvia acaba invadindo a Tchecoslováquia, eles acabam aí enfrentando uma resistência. Porque eles planejavam uma invasão rápida, mas não seria, porque o exército da Tchecoslováquia decidiu agir. Então, eles vão combatendo, e por mais que os tchecoslovacos eventualmente vão recuando, meio que isso vai gerando desgaste. E já em 3 meses de resistência, a Romênia começa a se manifestar, que a própria Romênia já tinha apoiado diplomaticamente a Tchecoslováquia contra os países aí do Tratado de Varsóvia, incluindo a União Soviética. Então, a partir desse momento, a Romênia começa a se manifestar contra o Tratado de Varsóvia, dizendo que não vai mais ajudar militarmente quando for necessário, e aderir uma postura de neutralidade em outros eventos. Eles não vão romper totalmente, mas o Ceausescu ele vai basicamente já ir tirando o dele da reta nessa questão aí da invasão. A partir do 5º mês, a China iria condenar totalmente a invasão soviética na Tchecoslováquia, justamente
para que eles já tinham basicamente, né, essa ruptura sino-soviética. Então, o que aconteceria é que a China iria condenar a invasão na ONU, né, e publicamente nas mídias chinesas, nas mídias estatais chinesas, e com isso mudar a opinião pública dentro da China em relação à União Soviética e aliados. A partir do sétimo mês, o Tito ele iria acabar posicionando, ele iria posicionar soldados aí na fronteira com a Bulgária e com a Hungria, né, uma vez que ele poderia acabar se sentindo extremamente ameaçado. A Albânia já iria condenar também a invasão, como condenou. E ok, a partir daí temos algumas coisas aí. Por quê? Porque dentro da Hungria já tinha uma rebelião, e desde 1956. Então, até mesmo os próprios iugoslavos, né, podiam armar dissidentes húngaros, né, para começar uma nova revolta dentro da Hungria. A Romênia não iria se meter, né, e o Tratado de Varsóvia não iria invadir a Romênia, porque eles não iriam querer abrir uma segunda frente. Ao mesmo tempo, a Iugoslávia poderia também armar secretamente a Tchecoslováquia através da Áustria, que era um país neutro e até hoje, teoricamente, é. Então, é por isso que eles vão continuar resistindo. E não só isso, mas muitos guerrilheiros tchecos também podem acabar indo para a Hungria, para a Iugoslávia, para a Áustria, e com isso também acabar recebendo, de certa forma, aí, treinamentos de generais, oficiais aí da OTAN, mesmo que não seja algo oficial. Obviamente vai ser um treinamento discreto, um treinamento restrito, né? Não vai ser anunciado, então meio que iria acabar juntando o treinamento secreto com alguns soldados da OTAN com armamento iugoslavo. Então, com isso, eles iriam acabar voltando aí para a Tchecoslováquia, e com isso também iriam ter vários posters de guerra, né, e incentivando aí as pessoas a se revoltarem contra o Tratado de Varsóvia. Já em 1969, né, perto aí de 1970, vamos arredondar aí para 1970, o Tratado de Varsóvia consegue sim, né, derrotar a Tchecoslováquia militarmente, mas eles iriam ter um alto custo político, né, porque muitas pessoas poderiam acabar se rebelando, principalmente na Hungria e na Polônia, né. A Romênia provavelmente seria alvo também de sabotadores. Ceausescu estaria com os dias contados, né, pois eventualmente muitos atentados contra ele para colocar um político mais ferrenho à União Soviética poderia sim acontecer. Então o caos iria se instalar, né, nesses países que acabaram invadindo a Tchecoslováquia, e muita pancadaria iria acontecer. A União Soviética também iria acabar ficando muito queimada, né, dentro do próprio país, principalmente por outros políticos, né, que iriam querer derrubar o Brezhnev. Então eles poderiam sim ter alguns expurgos internos, e isso iria dificultar bastante, né, a questão da gestão soviética. E quem sabe, por que não, alguns protestos ou outros, né, mas nada que ameace a União Soviética, e poderiam acontecer, né, e com isso, ok, né. E como é que seria a Tchecoslováquia? A Tchecoslováquia continuaria combatendo, mas dessa vez de um modo não oficial, né, mas através de guerrilha, através de milícia, sabotador, espião. Então, a União Soviética, né, e o Tratado de Varsóvia, de certa forma, até que poderiam ficar ocupando a Tchecoslováquia por um tempo, mas eles iriam encontrar uma resistência quase que infinita, né? Justamente porque isso iria ter movido um sentimento patriótico tchecoslováquio, né, contra o Pacto de Varsóvia. E sem contar que, eventualmente, os políticos da Hungria, da Bulgária, da Polônia, eles iriam também acabar retirando seus soldados, né, porque eles iriam ver que estava morrendo muita gente sem sentido, estavam desertando muita gente, e sem contar que eles iriam precisar desses mesmos soldados, né, para conter as repressões internas,
e também para conter os protestos dos familiares, né, e as denúncias de dissidentes. Então isso meio que iria fazer com que só a União Soviética ficasse dentro da Tchecoslováquia, né? E uma outra coisa também que iria dificultar muito seria a questão do Afeganistão, porque, como eu já havia dito, né, a União Soviética eventualmente ou ela iria ter que concentrar os esforços no Afeganistão ou iria ter que concentrar os esforços, né, na Tchecoslováquia. E vocês devem estar perguntando, mas por que os soviéticos não mandam Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão? Eles não iriam mandar esses povos da Ásia Central por causa, né, da religião, ambos aí são muçulmanos, sunitas, então, acredito eu, então isso poderia, né, fazer com que esses soviéticos da Ásia Central desertassem mais rápido ou então comprassem a briga dos mujahidins. E por mais que pode ter uma troca de soldados, né, pode ter mandar os soldados da Ásia Central para a Tchecoslováquia, até que pode, né? Só que eles também não confiavam muito nesses povos da Ásia Central, então meio que eventualmente, e sem contar que eles também não tinham o mesmo tipo de treino que os soviéticos, né, da Rússia tinham, então isso também poderia acabar facilitando aí para o tchecoslováquio resistir com mais intensidade, e sem contar que seria também muito caro, né, tirar soldados, treinar soldados, tirar soldados da Ásia Central e mandar lá para a Tchecoslováquia, então seria muito caro eles fazerem isso, e eu acredito que até 1977 eles teriam se retirado aí da Tchecoslováquia. E como é que ficaria a Tchecoslováquia após isso? A Tchecoslováquia ficaria em ruínas, né? Ficaria muita gente, muita pobreza, instabilidade política, e aí que a União Soviética poderia tentar trabalhar na questão aí de tentar, através de um golpe de Estado, colocar algum político pró-soviético, mas a partir daí teríamos dois finais. A Tchecoslováquia, devido a essa invasão, acaba criando um sentimento único, né, um sentimento nacionalista, e acabam repudiando qualquer coisa aí ligado à União Soviética, e mesmo se os políticos entrassem tal, iria ter guerra, iria ter treta, ou então a Tchecoslováquia acaba se dividindo, onde a Eslováquia acaba caindo aí para o lado soviético, e já a Tchequia acaba meio que resistindo, né, a esses golpes, a essas sabotagens, e adere uma postura de neutralidade aí nesse final aí da Guerra Fria. E então, com isso, né, se a gente escolher o final onde a Tchecoslováquia acaba se dividindo durante a Guerra Fria, poderíamos ter um final onde a Tchequia acaba sendo um país totalmente anti-Rússia, né, um país totalmente favorável à OTAN, e já a Eslováquia, aliás, né, poderia aderir a uma postura mais russa, né, poderia aderir a algo mais anti-Ocidente. Então, mas esse é um final. O final que eu acredito é que a Tchecoslováquia ainda vai se manter unida até nos dias atuais, aí no início dos anos 2000. Seria um país totalmente anti-Rússia, né? Seria um país totalmente anti-Rússia pela invasão, e eventualmente eles poderiam acabar se dividindo mesmo sem guerra, né? Justamente por causa da instabilidade política, até onde o político tcheco manda na Eslováquia, até onde o político eslováquio, sei lá, manda na Tchequia. Então poderia acabar assim tendo essa ruptura, mas eu acredito que seria uma ruptura passiva devido à instabilidade política e não à instabilidade militar entre esses países. Mas ainda assim eu acredito que ambos aí acabariam por entrar na OTAN justamente por causa aí do medo da Rússia. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Vejam os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me sigam no Insta e nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui.
Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Comentem aí qual final vocês acham que seria o canônico, né? Uma divisão entre um sendo neutro e um sendo pró-União Soviética, ou a divisão só depois aí da Guerra Fria e ambos acabam entrando para a OTAN. Comentem aí, eu leio tudo e respondo tudo, beleza? E quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Enfim, falou e fui!